Fala galera, hoje, quinta-feira, né? História. Vou ler para vocês a unidade 4. Eu vou ler até onde eu quero que vocês façam, tá? As bandeiras e a mineração. O bandeirantismo. Depois de mais de um século da chegada dos portugueses, a maior parte do interior continuava desconhecida dos portugueses e seus descendentes. Assim, buscando encontrar mais riquezas do Brasil, o governo português criou expedições exploradoras, que foram chamadas de entradas e bandeiras. As entradas eram expedições organizadas pelas autoridades portuguesas com o objetivo de procurar minas de ouro e capturar indígenas para escravizá-los. Já as bandeiras eram expedições ao interior pagas por comerciantes de São Paulo. Haviam 3 tipos de bandeiras. Bandeiras de apressamento buscavam indígenas para vendê-los como escravos. Bandeiras de prospecção buscavam pedras e metais preciosos. Sertanismo de contrato buscava capturar escravos que fugiam e fundavam quilombos. A exploração do ouro e dos diamantes. Em 1693, os bandeirantes encontraram minas de ouro no atual estado de Minas Gerais. A notícia logo se espalhou e milhares de pessoas foram para a região, vindas de Portugal e de outras partes do Brasil. Por volta de 1730, foram descobertos diamantes em grande quantidade no arraial do Tujucu, onde atualmente fica a cidade de Diamantina. Assim foram fundadas muitas cidades na região das Minas, como Vila Rica, hoje Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina e São João del Rei, entre outras. Houve também importantes descobertas e exploração de metais e pedras preciosas, onde hoje são os estados de Mato Grosso e Goiás. Mas a capitania de Minas Gerais se tornou a mais importante de Portugal, porque era o que tinha mais ouro e, consequentemente, dava mais lucro. Do litoral para o interior. Quando a informação sobre a existência de metais preciosos no interior do território se espalhou, não demorou muito para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso se tornarem grandes centros de extração destes metais, principalmente de ouro. Tal descoberta atraiu milhares de pessoas do litoral, além de novos grupos de imigrantes portugueses. A mineração era feita essencialmente pelos escravos, submetidos a constante vigilância e a péssimas condições de trabalho. Nessa época, muitos morreram em acidentes de trabalho, como soterramentos ou afogamentos. Também foi graças à descoberta do ouro que houve o aumento da criação de gado para abastecer de carne e couro os centros mineradores. As vilas e as cidades mineiras. A descoberta de ouro e as pedras preciosas proporcionou o desenvolvimento de novas vilas e cidades pelo interior, como Vila Rica, Mariana, Diamantina e São João del Rei, que se destacavam devido à mineração. Essas novas comunidades estavam localizadas em áreas de difícil acesso aos colonizadores. Dessa forma, o abastecimento de alimentos e produtos era demorado e em poucas quantidades. Assim como o aumento da exploração da população, foi preciso desenvolver moradias e comércio local para o fornecimento de mercadorias. Nessas cidades era possível encontrar uma ampla variedade de trabalhadores, como mineradores, escravos e carregados de mineradoras, fazendeiros, comerciantes, funcionários do governo, artesãos, tropeiros e representantes da Igreja Católica. As igrejas que foram construídas na região eram ornamentadas com muito ouro e pedras preciosas, tornando-se verdadeiras obras de arte. Desse modo, a cultura dessas cidades desenvolveu-se rapidamente e apareceram artistas como Aleijadinho e o estilo do barroco brasileiro, com mestres e composições musicais sacras, representadas pela obra do padre José Maurício Nunes Garcia. Por exemplo, atualmente essas cidades são importantes pontos turísticos do país. Aí vocês vão fazer a atividade da página 387. Aí vai vir aprendendo um pouco mais.
Novos impostos. No século XVIII, os portugueses criaram uma série de impostos e exigências para a exploração das minas encontradas. Uma das principais medidas tomadas pela coroa portuguesa em relação aos impostos foi a criação das casas de fundição. A responsabilidade dessa instituição era transformar as barras de ouro em pó ou pepita, que recebesse e conceder a esse ouro um selo de legitimidade para que as barras pudessem ser comercializadas. Os principais impostos cobrados eram: o quinto, 20% de toda a produção pertencia ao rei de Portugal. A derrama, a colônia deveria arrecadar uma cota de aproximadamente 1.500 gramas de ouro por ano. Caso essa cota não fosse atingida, penhorava-se os bens dos mineradores. A captação, cobrada sobre cada escravo negro, alforriado e branco que trabalhasse nas minas. Durante os anos de colonização, muitos tributos e impostos foram cobrados para o reino de português. Com as cobranças, traziam poucos benefícios aos colonos. Em várias situações, houve revoltas pelas taxas pagas ao governo português. Ainda nos dias atuais, a população brasileira costumava pagar tributos. O objetivo desses valores sejam de revertidos em serviços para a própria população, como educação, segurança e saúde. Aí vocês vão fazer a página 388 e para por aí. Eu vou passar o questionário via foto para vocês. Beijos.